Bom dia! Então, a gente vai falar sobre as repercussões emocionais da pandemia Covid-19 em pacientes internados em uma unidade cirúrgica. Eu sou a Gabriela, sou residente do programa de residência multiprofissional aqui do Hospital Universitário, e essa é a Camila, preceptora do programa. Então, a gente vai começar trazendo sobre os fatores estressores, né, que é a pandemia, que a gente sabe que faz mais de um ano já que ela está aqui no nosso país e está apresentando várias complicações nas relações sociais, familiares, econômicas, e acaba se apresentando como algo bem impactante, principalmente quando a gente pensa na internação hospitalar, que também se apresenta como um fator estressor tanto para o paciente quanto para a família. Então, a nossa metodologia, ele é um estudo descritivo do tipo relato de experiência e fala principalmente da atuação das psicólogas com os pacientes, familiares e também com a equipe multiprofissional numa unidade de internação cirúrgica do Hospital Universitário aqui no sul do país. Os nossos objetivos são discutir as repercussões emocionais da hospitalização em uma unidade cirúrgica, principalmente durante a pandemia, e se destacando os procedimentos de amputações dos membros inferiores e as realizações de ostomias. Então, como resultados, a gente observa que tem uma grande discussão em relação aos serviços de emergência e os serviços ambulatoriais. O nosso hospital, por ser universitário, ele tem o atendimento ambulatorial em diversas especialidades, diversas frentes, e durante os primeiros meses de pandemia, esses atendimentos foram suspensos para evitar o trânsito de muitas pessoas dentro do hospital como uma medida de prevenção ao Covid. Mas o que se observou ao longo do tempo? Já que a única maneira de acesso das pessoas ao hospital era vindo pela emergência nas situações mais graves, isso assustava muito a população, né? Então ficou aquele impasse, em que momento que eu realmente devo procurar o hospital? Será que eu procurando o hospital eu não estou me colocando mais em risco de contágio? E as pessoas foram evitando, e isso foi acarretando um agravamento da condição clínica. Então, quando esse paciente chegava na unidade de emergência, o quadro já estava muito agravado. E como a Gabriela falou, o nosso hospital ele é referência para cirurgias vasculares e cirurgias de aparelho digestivo. Então, são cirurgias extensas, são cirurgias que acarretam muitos cuidados, né, como as amputações e as ostomias. E hoje em dia, já há alguns meses, foi determinado pela direção que é melhor manter os serviços ambulatoriais no hospital, justamente para isso, para evitar que as pessoas acessem apenas a emergência quando já está muito agravado. Então, quando passa essa fase de decidir se vem ou não vem para o hospital, acaba vindo pela emergência e realmente se interna na unidade cirúrgica, o que a gente tem observado? Que muitas vezes o paciente fica um tempo prolongado de internação por diversos motivos, né? Ou justamente pela situação clínica já estar mais agravada, porque demorou a vir para o hospital, porque tem acontecido suspensão de procedimentos, ou porque esse paciente começa a apresentar sintomas de Covid e precisa entrar no protocolo de isolamento, de confirmar ou não essa doença para decidir qual vai ser o momento de realmente fazer o procedimento. Ou às vezes os sintomas de Covid não está relacionado com ele, mas com o paciente do leito ao lado, né? E isso gera também esse protocolo, porque no nosso hospital temos leitos de 2 e 4 pacientes. Dificilmente um paciente vai ficar sozinho no quarto, só se é um caso mesmo desses isolamentos, ou pelo sintoma de Covid, ou por outras questões, como bactéria multiresistente. E também tem ocorrido muito afastamento dos profissionais, porque estão com suspeita da doença, tiveram contato com a doença. Então, isso também vai acarretando um menor número de profissionais atuantes e precisa ser suspenso determinados procedimentos. Então, todos esses sintomas de angústia, de medo dos pacientes, ele se intensifica ainda mais quando justamente ele acompanha situações dentro desse leito dele. Então, ele acompanha pacientes próximos a ele apresentando suspeita da doença
e ele acaba sendo submetido a esses protocolos também de isolamento, de observar os profissionais entrando paramentados no quarto, aquela paramentação diferente, a paramentação específica para o suspeito de Covid. E uma questão de grande impacto tem sido a restrição de visitas e acompanhantes no hospital. Isso sofreu várias alterações ao longo desse mais de ano de pandemia que estamos vivendo. Então, inicialmente foi instituído de que só os idosos acima de 60, 65 queriam poder ter acompanhante, visitas estão suspensas. E com o longo do tempo foi se vendo que a maior parte dos nossos pacientes são os idosos. Então, essa medida acabou acarretando muitos acompanhantes aqui dentro. Atualmente, o novo acordo que se tem é o fato de ser idoso por si só não vai permitir ter acompanhante. Precisa ser pacientes que estejam numa situação de dependência. Nas cirúrgicas, a gente vê muitos pacientes nessa situação, né? Como a gente falou, cirurgias de grande impacto, de amputação, de ostomia. Então, tem sido discutido isso diariamente com a equipe. Quais são esses pacientes que estão realmente numa situação de dependência para que a gente possa chamar as famílias para estarem aqui. A gente tem observado, quando é permitido a presença de acompanhante, muitas famílias que não têm essa disponibilidade, ou porque os seus familiares são um grupo de risco para o Covid, então a gente como hospital até orienta que esses familiares não venham, para que tente se escolher outros para exercer essa função de acompanhante, e às vezes não tem, né, essa possibilidade de ter outros. Ou até mesmo pessoas que não são grupo de risco, mas demonstram um grande medo de vir ficar como acompanhante, demonstram essas dúvidas, não é melhor eu ficar protegido em casa, porque eu vou ter que cuidar dele em casa, e se de repente eu vou para o hospital e eu me infecto, quem vai cuidar depois dele em casa? Então, diversas questões. E quando vem o paciente, o acompanhante para ficar com esse paciente, é muito importante no sentido também, não só nos aspectos emocionais, mas no sentido de aprender quais são os cuidados necessários ao paciente quando ele recebe a alta. Porque esse acompanhante começa a visualizar diariamente com a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapia, quais são esses cuidados. Então, como conclusão, a gente vê que a atuação da psicologia na unidade de internação cirúrgica no contexto da pandemia tem auxiliado na comunicação entre família, paciente e equipe, justamente por percebermos que essa comunicação está mais fragilizada pela dificuldade dessa família estar aqui dentro. Então, a gente faz busca ativa dessa família por telefone, a gente oferece videochamada com esse paciente e a gente vai auxiliando também a equipe nas dúvidas que a família tem apresentado, então de conseguir orientar, olha, tal família tem mais dificuldade nesse aspecto, e isso tudo tem ajudado na reabilitação do paciente através do suporte emocional para promover a reorganização da sua vida frente aos aspectos físicos e psíquicos impostos pela cirurgia. Contato da Gabriela, se alguém precisar tirar alguma dúvida, alguma questão, nos colocamos à disposição. Obrigada.